Olá, eu sou a astróloga Mari Lamarca. Vou falar do planeta Urano, que no finalzinho do mês de abril está chegando no signo de Gêmeos e transitará por aí até o ano de 2033. São 7 anos, é um ciclo longo, então é importante a gente observar as tendências de forma geral, de forma coletiva e também, obviamente, olhar para a nossa carta e para a carta das pessoas que são importantes na nossa vida. Por quê? Porque essa área de experiência de Gêmeos vai estar ativada pela eletricidade de Urano. Como cada um vai experimentar esse trânsito? Principalmente quem tem um Sol, uma Lua, um ascendente no signo de Gêmeos. E se esses indicadores importantes estão ali no início, no comecinho do signo, com certeza essas pessoas já estão sentindo essa eletricidade uraniana. Quem tem indicadores importantes nos graus médios, no final do signo, talvez demore mais alguns anos, mas todos e todas vamos sentir de alguma maneira a expressão uraniana na nossa casa Gêmeos. Porque, gente, todo mundo tem uma casa Gêmeos. Nós, na visão astrológica da astrologia tropical, nós somos um grande mandala. Esse mandala tem 12 casas ocupadas por 12 signos e dividido em 6 eixos. Isso também é muito importante a gente entender na nossa abordagem de astrologia para o autoconhecimento, porque os 12 signos estão interligados em 6 eixos. E o signo de Gêmeos está ligado ao signo de Sagitário no eixo da mente e da comunicação. Esse é o eixo que vai ser ativado pela passagem de Urano. O eixo Gêmeos-Sagitário fala de processos mentais e também de informação e comunicação. Olha só que tema tão atual, que tema que define de forma transversal o século XXI. Mente, capacidade mental, capacidade de trabalhar com a informação, capacidade de comunicar uma determinada informação. Isso é o fundamento da dinâmica do século XXI. Então, olha que importante, né? A gente observar como a gente lida com esse eixo na nossa carta, como a gente experimenta o signo de Gêmeos, que representa trocas dinâmicas mais rápidas. O signo de Gêmeos, ele tem a ver com um toma lá da cá, tanto na nossa forma de trabalhar com a informação que a gente recebe, quanto na maneira de transmitir alguma espécie, alguma classe de informação, de conceito. É tudo muito rápido, é dinâmico, é leve. Em Gêmeos, em Sagitário, a gente observa grandes ideias que se transformam em ideologia. Pode ser política, pode ser legal, pode ser religiosa. Sagitário, ele vai trabalhar com o fundamento de uma ideologia religiosa, ele vai trabalhar com o fundamento de uma legalidade. Então, ele representa o universo acadêmico, onde a informação, as ideias, elas são mais complexas, tanto na maneira da gente conseguir entender, quanto na maneira de transmitir. E lá em Gêmeos, tudo é direto, tudo é mais simples ou simplificado, tudo é bem prático. E isso tem a ver com a forma da gente entender o ciclo da astrologia. Eu ensino a astrologia como a expressão da experiência dos nossos antepassados longínquos, tanto os nossos povos originários aqui das Américas, quanto os povos da pré-história. Eu defendo a astrologia como um legado e uma herança dos nossos ancestrais longínquos lá na pré-história, tratando de sobreviver, tratando de entender o ciclo da natureza. E Gêmeos responde ao universo de Touro.
Touro e Libra são signos venusinos, porque eles representam momentos do ciclo da natureza, que são momentos aonde o bosque é encantado e lindo e abundante, como é esse momento de auge da primavera ou auge do outono, e também existe abundância de comida. Então, para nós, para nossos antepassados, no momento em que eu tenho abundância de comida e um clima ameno, eu estou em estado venusino, eu estou num estado de plenitude, de prazer, né, de desfrute, isso é o estado venusino. Então, em Touro, a gente tem o esplendor, né, do campo florido, a gente tem o esplendor desse bovino pastando. Essa é a expressão simbólica desse momento do ciclo da natureza. E a gente sabe que o ciclo é assim, né? Ele acaba e vem outra coisa. Então, para acompanhar o movimento de Touro, surge a mutabilidade de Gêmeos. E aí os nossos antepassados vão representar essa mutabilidade da estação em dois humanos muito semelhantes. Por quê? Porque quando eu tenho um momento de abundância, quando eu tenho um momento de auge na natureza, de repente eu tenho uma grande quantidade de frutos na minha região e eu vou pegar essa grande quantidade de frutos e vou levar lá para uma outra tribo, lá para um outro clã, porque eles, na região deles, que é próxima da minha, eles têm outras flores, outros frutos. Então, o que acontece? Outro grupo semelhante ao meu entra num estado dinâmico de trocas e a gente troca um fruto pelo outro, de repente uma pele que serve de abrigo, um instrumento que é útil, e nisso estendem-se relações sociais. As tribos, os clãs vão se conhecendo, vão se divertindo, vão conversando, vão contando, vão fofocando o que acontece para uns, o que acontece para outros. Essa dinâmica na pré-história é fundamental, porque a partir dessas relações, dessas dinâmicas de trocas muito próximas, é que a nossa espécie ela vai começando a se misturar. Porque se nós fôssemos fechados, endogâmicos, nós não teríamos sobrevivido. É preciso a diversidade genética para que o humano possa sobreviver. Então, essa troca próxima geminiana, ela é fundamental para sustentar o ciclo da vida. E por isso a imagem que surge dessa experiência é a imagem de dois humanos muito semelhantes, dois irmãos gêmeos. Depois, lá para frente, quando a astrologia já era, né, uma prática, uma ciência do mundo antigo, não da atualidade, não está dentro do mundo acadêmico, não pode ser reconhecida, não se adapta ao modelo, ao método científico atual. Não estou dizendo que é ciência, tá bom? Mas lá no mundo antigo, quando ela já era todo um registro de conhecimento e de saberes, aí surge essa constelação de Gêmeos e também a relação, vejam só que interessante, com o planeta Mercúrio, porque a astrologia também é uma forma com a qual os nossos antepassados longínquos, eles conseguiram contar a história do movimento do céu. Todos os mitos e as lendas da remota antiguidade, eles não são mais do que uma forma que o humano encontrou para transmitir a ideia de como o céu estava se movendo. Vejam que interessante, o planeta Mercúrio, que rege justamente Gêmeos, ele é um planeta pequenininho, ele é muito veloz, e o ciclo ao redor do Sol é rápido, são 180 dias. Para nós aqui da Terra, nesses 180 dias, que não chega a ser
um ano, né, solar para o ser humano, nós vemos Mercúrio pequenininho se movendo no céu. Então ele vai e se aproxima do Sol e depois vem e se aproxima da Terra. E depois vai e se aproxima do Sol e depois ele vem e se aproxima da Terra. Percebem como também é um movimento de dinâmica muito rápida? É uma troca rápida, um toma lá da cá. Mais adiante, obviamente, vai surgir dessa experiência o mito do tal do Prometeu, que é aquele personagem que se aproxima do Sol, da nossa estrela central, que desprende a ideia de uma luz divina e criadora da vida, e depois se aproxima de nós aqui na Terra. Então, ele é o fofoqueiro do zodíaco, ele é o que, de alguma forma, se aproxima do Sol e pode beber da sabedoria solar ou entender algum segredo do grande poder solar, e depois ele traz para nós aqui na Terra. É um comunicador. Tudo isso, gente, vai se desprendendo ao longo de muitos milênios da nossa história pela nossa observação do céu, pela nossa convivência com os padrões celestes. Então, como é que a gente adapta isso à área Gêmeos da nossa carta? Como a gente lida com essas dinâmicas de troca rápida? Tem facilidade? Tem desafio? É a partir daí que a gente vai entender como é que esse Urano vai agir chegando no território de Gêmeos. E quem é esse tal desse Urano? É um planeta grande, um dos grandes do céu, portanto ele é considerado transpessoal, é um planeta que tem um ciclo longo, mas o que faz dele o símbolo da ruptura com o padrão? O que faz dele o símbolo do planeta que vem trazer algo de diferente? O princípio uraniano é o princípio da diferença, é o princípio da novidade, é o princípio da ruptura do status quo. Como a gente pode entender isso, gente? Eu costumo defender a ideia de que os planetas se explicam por eles mesmos. A gente não precisa estar sempre dependendo dos mitos greco-romanos, porque na verdade eles são de alguma forma o resultado dessa observação dos antigos. Ah, mas não tinha aparelho, ninguém sabia que Urano existia, mas no inconsciente coletivo de alguma forma isso já estava presente. Urano é o diferente. Por quê? Todos os planetas no nosso pequeno sistema solar, incluído o nosso Sol, que é a nossa estrela central, tem uma velocidade, tem uma rotação. Essa rotação é ao redor do eixo central do planeta ou da estrela. No caso da Terra, nosso eixo central está um pouquinho deslocado, né? Está deslocado 23 graus com 23,4 graus. Então tem um ligeiro deslocamento, né? O planeta Terra está ligeiramente inclinado na sua rotação. Porém, a Terra e os outros planetas, eles estão girando mais ou menos sempre num sentido vertical, certo? E aí você vai observar Urano. E Urano, ele não gira no sentido vertical. O eixo central do nosso querido Urano está extremamente inclinado, muito oblíquo. É quase horizontal. Não chega a ser horizontal, mas é praticamente horizontal. Portanto, ele desprende sozinho a imagem de um planeta muito diferente. Todo mundo está lá girando igualzinho, assim como representam os derviches girófagos no seu sama, na sua dança sagrada representativa do movimento cósmico, e Urano está lá girando ao contrário de todo mundo, girando quase de forma horizontal. Então, ele mesmo se explica, ele mesmo vem trazer a sua mensagem. Eu sou o diferente, eu estou aqui para romper com o padrão.
E é super interessante a gente observar como culturas antigas, culturas da antiguidade, elas de alguma forma absorvem essa ideia, absorvem esse conceito e no seu trabalho constante de adaptação e de harmonia com o macrocosmo, elas representam de alguma forma também esse princípio uraniano da diferença. No exemplo dos Sioux, que são índios ali do norte das Américas, e eles têm uma figura chamada palhaço sagrado, Sacred Clown, que é muito citado em obras de psicólogos estadunidenses quando eles falam de neurodivergência, principalmente o neurodivergente super hiper empático, né? O super empath. Eles usam a figura do Sacred Clown para explicar um pouco essa questão, né, dos neurônios espelho que a gente tem exageradamente, como isso funciona. É algo que aqui no Brasil não se fala muito, mas essa figura ela é conhecida por causa dessas obras que falam de neurodivergência. O palhaço sagrado, ele é um xamã dentro da tribo dos Sioux que tem uma autorização sagrada para interferir nos momentos mais solenes, mais sérios da tribo, nos rituais mais solenes. Ele é o único que pode interferir, ele pode quebrar o status quo, ele pode fazer perguntas inusitadas, ele pode sacudir um ritual, ele pode se comportar de uma forma inusitada, peculiar, inclusive bizarra. Por quê? Porque ele representa esse princípio macrocósmico no microcosmo e ele está ali para cumprir uma função que ajuda a evolução da tribo, que ajuda a sabedoria e que ajuda também a caminhar, né, com a própria natureza do nosso sistema solar. E também temos outro exemplo, que é o Sayed Nasruddin, um personagem do sufismo, que é um grande mestre. Ele é também um maestro, um professor, mas ele ensina de uma forma diferente. Ele é um personagem cômico, as histórias dele são muito engraçadas e são sempre muito inusitadas, muito bizarras, muito diferentes. Ele está transmitindo sabedoria superior, sim, mas a forma com que ele faz isso é totalmente diferente, não tem a solenidade de outros maestros. Então, esses dois personagens ajudam a gente a entender o princípio luminoso de Urano. Digo luminoso porque nem tudo é luminoso. Quando a gente chega na experiência da Terra, tem a luz, tem a sombra. E a sombra uraniana é uma frieza, de alguma forma, é um planeta que quando se manifesta sem a empatia, sem o coração como elemento transversal, ele pode ser muito frio. Então, ele se manifesta naquelas propostas ideológicas que estão por cima de tudo, nas revoluções que terminam sendo sanguinárias e arbitrárias, porque existe uma proposta melhor, ideal, perfeita a ser alcançada. E o que se faz no meio desse caminho não importa. Então, a radicalidade extrema de Urano, quando se manifesta no impulso revolucionário e também nessa forma de querer ser bizarro, de querer chocar a qualquer preço. Isso também é uma manifestação um pouco iluminada do princípio uraniano. Até pessoas extremamente uranianas podem ser muito empáticas, elas às vezes têm grandes ideais, elas defendem realmente princípios humanistas, muito elevados, mas podem ser pessoas, a princípio, frias no tratamento humano mais próximo, nos vínculos. Pessoas extremamente uranianas, elas tendem a estar muito preocupadas com os rumos ideológicos do mundo, mas não estão preocupadas em casar, não estão preocupadas em ter filho, não estão preocupadas em formar família, não estão preocupadas com a fidelidade, não estão preocupadas com se apaixonar. Isso é um princípio de ser bem uraniano, ele está completamente
apaixonado pela própria ideologia de transformação do mundo, a sua revolução, etc. Não tem um trato humano tão próximo. Inclusive, às vezes, a pessoa é uraniana, não sabe que é uraniana, não trabalha bem com os seus vínculos e tem que ter um pouco de trabalho de autoconhecimento, tem que se voltar um pouco para a parte água da sua carta para poder entender como é que o ser humano funciona, como é que é essa maré do sentimento. Isso é muito bom para quem é muito uraniano, não sabe e de repente tem aquela vontade de ter um relacionamento, mas sempre acaba agindo de uma forma distanciada, de uma forma extremamente intelectual. E tudo isso vai formando a ideia, né, que eu quero transmitir para vocês do planeta Urano e de como a gente precisa entender como é que esses símbolos funcionam para a gente, como você experimenta Gêmeos, como você experimenta Sagitário, como você experimenta Urano. Dito isso, a gente pode pensar em algumas linhas gerais para esses próximos 7 anos. O primeiro que tem que destacar é o ciclo de guerra. A gente está passando por um ciclo de guerra que está diretamente relacionado com Urano. Urano tem um ciclo de 84 anos ao redor do Sol e desde o ano de 2021 ele começou a ativar os últimos graus do signo de Touro, passou pela estrela Kaput-Algol, que é uma estrela realmente densa, e agora vai entrando no signo de Gêmeos. Para vocês terem uma ideia, esse ciclo se relaciona diretamente com a ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 84 anos atrás, e a Segunda Guerra finaliza no ano de 1945, quando Urano alcança o grau 15 do signo de Gêmeos. Isso vai acontecer, gente, em junho de 2029. Por isso eu venho recalcando que é importante a gente se preparar para um cenário de conflito, de guerra, com os seus desafios, a gente se preparar com o tempo para esses cenários, porque não, entre os anos de 2028 e 2029 podemos ter a culminação desse ciclo com um grande desafio, com uma tendência a um conflito muito forte entre nações. E para vocês terem uma ideia também, ele vai se afastar do grau 15 somente lá para o final de 2030, que ele alcança 5 graus de distância. Dezembro de 2030 ele alcança 5 graus de distância deste grau, que é exatamente o mesmo grau onde ele estava em 1945. Então, essa é a primeira informação. É importante a gente ter esse ciclo muito, muito em conta, tratar de entender como podemos desenvolver estratégias conscientes para atravessar esse momento histórico. Segunda grande tendência, para mim, são as revelações, principalmente entre 2026 e 2027, quando a gente vai estar transitando por esse maravilhoso grande sextil, uma coisa assim imensamente linda, esse grande sextil que já está formado no céu. E com a chegada de Urano em Gêmeos, ele se intensifica, ele se empodera de uma maneira brilhante, maravilhosa. Urano em signo de ar, colaborando diretamente com Plutão em Aquário. E o ápex, né, o ponto focal dessa grande figura de aspecto é Netuno em Áries. Então, gente, as revelações. Urano não quer deixar pedra sobre pedra e ele está transitando aonde? No eixo da informação. Então, o que ele vai fazer? Publicar. Por quê? Porque Gêmeos é o signo do publique-se. Vamos lá, vamos botar a manchete, vamos espalhar isso nas redes sociais. Quer ver alguma coisa que é super geminiana? Redes sociais. Então, através das redes, multiplicação de redes, independência de redes, propostas infinitas de redes, a gente vai ficar sabendo de tudo. Quem quiser saber a verdade sobre algum assunto que ficou escondido, que ficou oculto, pode ter certeza que vai ter acesso
a informação clara. Urano vai publicar tudinho. Por quê? Plutão é o rotorúter, né? Plutão vai lá no fundo e pega tudo que está guardado, tudo que está podre, tudo que está deteriorado, ele leva para a superfície. Aquário joga isso no vento e Urano lá em Gêmeos publica. Então, gente, todas as informações, de repente também sobre a vida extraterrestre, os grandes mistérios que a gente sempre teve vontade de saber, grandes verdades arqueológicas, e também, né, os arquivos, esses arquivos que vão sacudir o planeta, que vão botar abaixo o grande império do século XX. Isso tudo podem ter certeza, principalmente entre 2026 e entre 2027, tem uma abertura enorme para que se publique muita coisa. E, claro, Urano representa esse movimento de revolução através de grandes revelações. Terceira grande tendência, estudantes. Gêmeos simboliza os jovens estudantes, estudantes de nível secundário e professores também. Ele representa o ensino médio, esse ensino que é mais um ensino mínimo que a gente tem que ter, e no momento em que a adolescência também ela desperta, né, para as suas próprias bandeiras. Segura, porque aí vem a juventude do século XXI, aí vem os jovens, aí vem os estudantes geniais, inventando muita coisa, os professores também. Essa é a própria dinâmica de formação de gente jovem, vai vir como uma grande revolução nos próximos 7 anos. E essa é a resposta da natureza, porque geração após geração a gente vai fazendo um contraponto. A geração anterior é o millennial. Millennial representa o quê? Aquele pessoal que queria ser multitrilionário antes dos 40 anos, fazer a sua startup, fazer a sua app, fazer a sua grande big tech. Aí estão eles, aí estão os millennials no topo do mundo, não é? Pois agora eles vão ter que aguentar a geração Z, eles vão ter que aguentar os estudantes, eles vão ter que aguentar os jovens, porque tudo que eles criaram, todo esse modelo que eles criaram para o jovem, naturalmente significa cringe, significa que eu não gosto disso, eu não quero isso, eu vou inventar outra coisa. Aí vem eles com a revolução da juventude. A quarta grande tendência é a autossuficiência das comunidades. Como a gente está vendo a crise energética, como a gente está vendo toda a proposta, né, daquela globalização que está se quebrando, que está se partindo, que está se moendo em pedaços, a queda do império sionista, né, a queda total do sionismo, a queda de toda essa proposta globalizante, piramidal. Isso tudo pertence ao século XX, vai morrer. E o que vai acontecer a partir dessa crise energética que a gente está vivendo? As comunidades, as pequenas cidades, os povoados, os bairros, todo mundo, além de querer formar uma comunidade especial, porque Gêmeos, ele, como eu disse para vocês, ele representa esse local que está próximo de mim, isso aqui que está ao meu redor, o meu vizinho, a minha tribo vizinha, sabe como é? A minha comunidade vizinha. Então eu não quero ficar dependendo de um navio que tem que atravessar um oceano que está em guerra, eu não quero ficar dependendo de um avião que tem que viajar cruzando o oceano para me trazer o que for minimamente básico para a minha existência. Eu quero que a minha cidade, que a minha pequena vila, que o meu povoado, ele tenha energia elétrica, ele tenha água e ele tenha alimento. E Urano vai trazer isso. Urano vai trazer uma explosão de tecnologias. Já estou dando a dica para quem quiser também investir num negócio de futuro, né? Para você poder formar
um pequeno complexo com placa solar ou com esses geradores eólicos de muito menor porte, que não são tão ruidosos e que não oferecem tanto perigo também para os animais, eles são mais gentis com a natureza, e tudo isso conectando com o quê? Com a produção de coisas básicas como comida, né? Recuperar, consertar o eletrodoméstico, para quê? Para que a gente dependa cada vez menos de tudo que tem que atravessar o oceano inteiro para poder chegar aqui. Isso é uma enorme tendência muito forte. O Urano vai trazer uma tecnologia que se adapta às necessidades das pequenas comunidades, das pequenas cidades. Por fim, eu queria falar um pouco da carta do Xi Jinping, líder da China. Ele tem uma carta interessantíssima, eu não vou entrar em detalhes, mas ele é um geminiano. O sol dele não está nos primeiros graus de Gêmeos, mas ele tem algumas posições na carta dele, gente, que são muito, mas muito ativadas por esse grande sextil que está rolando agora. Então, pode ter certeza que essa é uma figura absolutamente chave para os próximos 7 anos. Xi Jinping, com aquele jeito chinês que a gente conhece, eles não fazem alarde de nada, não é Hollywood, não é filme de Hollywood, eles fazem o que eles têm que fazer, eles não ficam falando nem fazendo 1 milhão de discursos, mas este cara tem um papel muito fundamental nos próximos anos e, obviamente, em primeiro lugar para o seu próprio país, né? Mas para tudo que a China, de alguma forma, representa para o século XXI. Sinto muito para quem não gosta, a China é o líder do século XXI e também do período do século XXII, que vai até a próxima grande mutação, que será em Escorpião. Agora não me lembro exatamente o ano, mas tem o século XXI inteiro ainda pela frente. E aí, o que você acha que Urano vai trazer de novidade, revelação, inovação? As inovações, as invenções, os jovens inventores, os jovens gênios, né? E novas redes, nova internet, novos aparelhos eletroeletrônicos. Olha, tudo isso, uma criatividade tremenda, porque Urano é criativo e Gêmeos é um signo muito criativo. Eu acho que a arte também vai se servir de forma espetacular desse trânsito. Continuaremos falando muito sobre ele. Eu espero que a informação seja útil e a gente se vê. Paz e amor.